que é o mortificácio? Mortificácio podemos chamar de um procedimento arquetípico ou alquímico, cuja finalidade é fazer com que a pessoa acelere a sua busca pela iluminação, mantendo o mortificácio, a pessoa chega na iluminação. A questão é manter o mortificácio. E como ele funciona? Primeiro, para entender o mortificácio, temos que fazer algumas explicações. O ser, quando ele é emanado, um ser, né? Aqui, estou falando aqui, planeta Terra, terceira dimensão. Quando ele é emanado, ele inicia um processo de desenvolvimento. Ele pode iniciar como uma planta, uma pedra, uma flor, geralmente algo mais, né, considerado, entre aspas, sem vida. E vai evoluindo. Planta, flor, planta carnívora, árvore com frutos, e por aí vai. Animal, peixe. E nisso, quando eu falo flor, planta, podem ser várias flores, várias plantas, vários peixes, vários animais mamíferos, até chegar na condição de ser humano. Durante esta jornada, já inicia aquela metáfora que falamos para explicar, que fica muito, didaticamente, fica perceptível, que indica o que ela representa. A metáfora é o famoso crédito, débito. A pessoa ajuda, ganha crédito. A pessoa faz mal a alguém, débito. Ela recebeu algo do universo de positivo, débito para ela. Tem que pagar. É como se ela estivesse pagando. Algo de muito ruim aconteceu com ela, ela gera crédito. Nesse sentido, se vocês forem analisar cachorros, por exemplo, até gatos não, gatos, qualquer animal de uma mesma espécie, de uma mesma raça, você vai perceber que existe diferença de comportamento. Vai ter um cachorro que vai ser maldoso, que vai escolher uma pessoa para ser o dono, e todo mundo que chegar perto do dono ele vai querer morder. Porque, às vezes, para proteger o dono, mas às vezes porque ele quer o dono só para ele. E se ele tiver que caçar, se ele vê um gato na rua, ele vai querer atacar o gato e matar o gato só por matar. Vai ter outro cachorro que ele vai ser dócil. Se ele ver um gato, ele não vai querer atacar o gato. Ou seja, comparando um com o outro, você percebe que um já tem uma índole mais benévola do que o outro. Assim como na selva, um tigre, uma leoa, quando vai caçar aí o seu alimento vivo, eles podem ter o cuidado de não fazer a sua caça sofrer, ou tá nem aí para caça, comer o bicho vivo, ou matá-lo primeiro. Ou seja, cada animal vai ter a sua índole. Porque isso tudo de acordo com tudo que ele vivenciou e também livre-arbítrio e tudo mais. Quando chega na condição de ser humano, todas estas vidas, elas têm um certo número de débito ou crédito. Na maioria absoluta das vezes, débito. Lógico que para cada encarnação, mas quando eu falo encarnação, lê-se todas as vidas aí, não só do ser humano, tá? Só para ficar compreendido. De uma forma amorosa, o todo, o Criador, quando eu digo, nesse caso, o Criador, é o Criador geral, tá? Universo. Ele vai perdoar 90, 99, 95% dos débitos do ser. Porque senão seria algo assim impossível de ter evolução. Ele perdoa. 90, 95, 99%.
daqueles débitos. Mas vai ter os 1%, 5% dos débitos aí que estão lá, né, gravados na contabilidade do universo. Quando o ser chega na condição de ser humano, ele vai encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, encarna, desencarna, sempre buscando uma certa evolução para ou voltar de onde ele veio, ou para chegar aonde ele deve ir. E quando eu digo voltar de onde veio, chegar onde ele deve ir, aí eu estou falando, né, extra planeta. Mas sem entrar muito nesse mérito. Eles têm que, o ser tem que evoluir, o ser humano tem que evoluir. Só que a capacidade de gerar débitos aumenta. A possibilidade de fazer mais débitos aumenta. E a maioria das pessoas começam a aumentar a quantidade de débitos que ela tem. Porque a noção de ajudar e fazer mal é uma noção que a percepção terrestre é muito vaga relacionada a isso. Muito vaga. As pessoas, elas percebem apenas 20% do que está ao seu redor. Teve uma experiência no teatro lá em São Paulo, uma peça para classe média alta, a peça rolando, todo o auditório escuro, as luzes focadas ali no palco. Era um romance, ou um musical. Uma peça de cerca de 50 minutos, 1 hora. No meio da peça, passou um gorila andando. Uma pessoa fantasiada de gorila, andando, calmamente. Ok. No final da peça, entrevistaram as pessoas e apenas 20% dos entrevistados viram o gorila. 80% não viram o gorila andando. Isso é percepção. Bom, então, a percepção sobre o que é certo, errado, mal, bem, é muito deturpada. Isso influencia, logicamente, na quantidade de créditos e de débitos. A pessoa, ela chega num certo patamar de vida, um certo período da vida, que ela percebe que aquilo ali, ou seja, os débitos, devem ser pagos. Os débitos devem ser pagos. Quando ela chega dessa percepção, é porque ela está num nível já acima, bem acima da maioria esmagadora dos planetas. Quando eu digo maioria esmagadora, é 99,9999. Ela percebe que aquilo ali existe uma inteligência universal e ela, para ela crescer, para ela evoluir, ela tem que pagar de alguma forma esses débitos. Ela teve. Quando eu digo pagar, a palavra pode ser bem forte. Ela deve acertar tudo isso. Acertar. É um momento ali de expansão, de consciência. Aceitar esse entendimento é uma enorme expansão. Só de aceitar é uma enorme expansão.